Como aumentar a motivação dentro do casamento? Se esse tema interessa para você, fica aqui comigo porque eu vou te explicar como que funciona essa motivação no ser humano e como que você vai aplicar no seu casamento. Então não importa se você está recém-casada, recém-casado, você já está há anos junto, vai ajudar você a entender como é que é o sistema do nosso cérebro e como que você vai conseguir colocar isso na prática. Aqui nesse canal, se você é a primeira vez que está tendo esse contato, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Carol Tormena e eu falo aqui sobre famílias e ajudo as mulheres a construírem o seu casamento ideal. Então vamos lá. O que a gente precisa ter em consideração quando a gente fala em motivação? Primeira coisa, vamos partir de um pressuposto que a motivação ela é interna, tá? Então aquela imagem que a gente tem de que a gente pode dar uma injeção de ânimo em alguém, discurso motivacional, palestra motivacional, tudo isso ajuda, só que a motivação ela é interna. Então, por mais que a gente tenha fatores externos que estimulem essa motivação, ela precisa ser tocada internamente para que exista um processo de decisão e de comprometimento, tá? A motivação, ela faz isso, faz com que você decida e se comprometa com algo que é importante para você, por exemplo, a transformação do seu relacionamento, a melhoria desse casamento, uma maior conexão, um maior diálogo, ou será que é possível se conectar sem ter tanto diálogo? Enfim, você vai escolher o seu ideal e você vai se comprometer com aquilo. Isso é o que faz a motivação. Mas a gente precisa entender que existem alguns pilares, alguns alicerces, e você poderia pensar também em pernas que seguram uma mesa ou uma cadeira, né? Existe uma estrutura física para sustentar aquela mesa, tá? Da mesma forma, existe uma estrutura da motivação. A primeira delas é com relação à esperança. Para que a gente tenha motivação interna, a gente precisa ter esperança. O que é ter esperança? É esperar algo melhor, é acreditar que é possível. Tem uma relação muito próxima com ter fé. Se eu tenho fé que é possível que o meu casamento seja melhor, então eu tenho condições de me mexer, de me transformar, de fazer o que for preciso, as mudanças necessárias para que aquilo aconteça. Porque sem esperança, a pessoa se desconecta, ela desiste, ela vai pensar em outras possibilidades que sejam outros caminhos. Então, por exemplo, aquele casal ou aquela esposa ou aquele esposo que está desesperado, ou seja, sem esperança, ele já tá com o pensamento assim, não vai dar certo isso, eu preciso cair fora, já tá num processo de rompimento, talvez interno, talvez isso se torne realmente uma realidade, mas ele já está desistindo. Então a desesperança faz a pessoa desistir. A esperança, ao contrário, faz a pessoa persistir, porque ela enxerga que mesmo em meio às dificuldades, mesmo que ela esteja passando por um período de tribulação, ela acredita que isso vai passar. Ela acredita que é possível voltar ao estado anterior ou ser até melhor do que aquilo. Ela acredita que é possível construir algo que ela nunca viveu. Então, a esperança, ela é crucial. Não tem como você ter motivação interna, e lembra, a motivação ela é interna. Não tem como ter essa motivação interna real sem esperança. Então, o primeiro passo de um casamento sólido é você resgatar essa esperança. E muitas vezes a gente perde porque a nossa mente está sendo influenciada por um ambiente de desespero. Ou seja, às vezes o grupo que você está inserido, o grupo é o quê? Família, amigos, redes sociais, trabalho. O grupo, as pessoas que você escolheu, consciente ou inconscientemente, para estar com você, estão mostrando para você um caminho de desistência. Ou estão mostrando para você alguns indícios de que não é possível. E isso começa a moldar teu pensamento, tua percepção, a tua realidade. E você vai aos poucos considerando aquela opção como uma opção para você resolver o teu problema. Afinal, as pessoas elas buscam diferentes caminhos para resolver aquela dor que ela está sentindo.
Mas, se você entender que existem outros grupos, outras pessoas, eu vou chamar aqui um senso de comunidade, um senso de pertencimento, que é igual quando você, por exemplo, está na escola. Você já deve ter passado por um período de amizade na escola, né? Ou quando você está entrando na escola, ou quando você está mudando de escola. Eu não sei você, eu na minha época de adolescência mudei algumas vezes de escola. Sei que tem várias pessoas que passaram por essa experiência. E por mais que num início você pensa assim, nossa, mudança, novidade, legal. Assim que você entra na escola, você percebe que você não pertence àquele grupo ali. Quer dizer, já existem os amigos, as rodinhas, as pessoas já se conversam e você ainda não faz parte daquele grupo. Então é onde a gente começa a se adaptar no nosso estilo, nas nossas conversas, porque nós queremos pertencer àquele grupo. Você já passou por isso? Às vezes no trabalho, mesma coisa, né? Por que é tão importante hoje as empresas falam de onboarding? O que é esse onboarding, né? Essa receptividade, esse acolher as novas pessoas que estão entrando na empresa. Porque quanto mais rápido elas se sentirem parte daquela empresa, mais rápido elas vão se sentir em família, em comunidade, esse senso de comunidade que o ser humano tem, que é uma necessidade, né, de pertencimento. E mais rápido eles vão começar a focar naquilo que realmente é importante, na produtividade, vão produzir mais, vão produzir melhor, vão conseguir resultados e vão ser mais felizes. Então isso que é uma regra que nós temos como ser humano, né, esse senso de pertencimento, ele acontece em todas as áreas. Então, por que eu coloquei esse adendo aqui para você? Presta atenção, vamos voltar ali no raciocínio, que isso é importante. Eu fiz isso para você abrir tua janela de percepção. Se hoje você está incluso num grupo em que as pessoas estão tendo problemas no casamento e não estão fazendo nada para isso, ao contrário, estão reclamando, estão desistindo, estão desesperançosos, estão desesperados. E você se imagina assim, nossa, mas e se eu sair desse grupo? Se realmente eu acreditar naquilo que a Carol falou hoje e dar uma chance para eu entender se isso é possível para mim? Como que vai ser? Porque eu não conheço hoje um grupo que faça diferente. Então, essa saída de um grupo, esse despertencer, para ter que se reconectar com outro grupo, é uma mudança drástica para o ser humano. Porque você vai meio que estar... é como se você fosse a ovelha perdida, é como se você estivesse nadando contra a maré. Tá todo mundo indo para aquele lado, em vez de você seguir o grupo, você tá indo para a direção oposta. É como se, mas será que eu tô certo? Será que eles não estão certos e eu tô errado? Então causa um desconforto muito grande. Por isso, tão importante nós termos esses grupos, essa comunidade de pessoas que têm resultado parecido com aquilo que a gente quer e a gente começar a se inserir nesses grupos antes mesmo de dar passos para você efetivamente mudar. Isso é muito importante, porque você começa a ver que é possível, você começa a aumentar essa esperança com base que na tua nova visão de mundo. Isso é uma nova visão, porque existe os que dão certo e os que dão errado. Peraí, será que os que dão errado é a única alternativa? Mas e os que dão certo? E se eu entender melhor o que eles estão fazendo? E se eu quiser ser igual a eles? E se eu quiser fazer dar certo? Opa, daí entra o poder desse grupo de influenciadores na tua vida. Isso vale para amigos, trabalho, família, todos os seus círculos sociais, inclusive quem está distante nas redes sociais, inclusive quem você assiste, tipo de vídeo que você assiste, tipo de conteúdo que você acessa. Então, entenda que para você conseguir a motivação dentro do teu casamento, o primeiro passo, trabalhar essa esperança. De que forma, Carol? Entendendo que existem outros caminhos. Existe uma forma de fazer dar certo. Ou seja, esse senso de mudar para uma comunidade de pessoas que estão fazendo dar certo vai aumentar em você a esperança de que com você também vai dar certo. E daí a gente parte para um segundo nível de esperança. Então tá, eu já vi, eu entrei, tô começando a fazer novas amizades. Carol, dentro do meu trabalho, não que eu esteja ignorando os meus amigos que eu gosto, que eu já tenho, mas estou fazendo novas amizades até no trabalho, estou saindo almoçar com alguns, estou conversando com outros. Estou começando a seguir pessoas diferentes nas redes sociais, estou me munindo de outras informações que me deem essa esperança. E aí vem o segundo passo, que é quando você entende que além de ser possível, é possível para você. E é nesse ponto que entra o comprometimento. É aqui que a motivação vai explodir dentro de você. É aqui que ela vai conseguir realmente
fazer com que você dê passos concretos. Se é possível, e é possível para mim, opa, então eu posso agir, então eu vou agir. Porque se é possível para mim, eu quero isso. E aí é onde você toma a decisão. Então entende como é importante nós começarmos a perceber este mundo que nós... Primeiro, qual é o mundo que eu estou vivendo? Qual que é o mundo que eu quero viver? Segundo, como que eu começo a viver esse mundo que eu quero aqui na minha mente, antes mesmo de começar a dar passos pela comunidade? Terceiro, como que eu agora transformo isso em ação na minha vida? Entendendo que isso é possível para mim. Então você tem que entender este segundo nível da esperança, e que daí é uma fé concreta, porque daí esse segundo passo, quando a gente fala em esperança de fé, é uma fé com obras, né? Porque a fé sem obras, ela é morta, ou seja, a gente precisa agir. Então, neste nível, você já transformou uma esperança em fé com obras. Então, você já tomou a sua decisão e você vai ver o que é possível então eu fazer. Aí você já começa a procurar meios de transformação. Então, quando você sentir que você está procurando aprendizado, você quer entender quem fez, como que fez, você está procurando livros naquela área, você está procurando cursos naquela área, você está procurando mentoria naquela área, você está falando com pessoas que já passaram por isso, você quer entender mais do mundo delas e quer trazer isso para a tua realidade, você está dando passos concretos, você está vivendo o que é realmente a fé. E veja, é interessante isso, né? Porque como nós vivemos num mundo em que tudo é muito material, né? Ou seja, o que eu vejo, ele é físico, ele tem uma forma, tem uma cor. O que eu sinto, ele tem um sentido olfativo ou um tato, tudo é muito físico. E a gente acha que, para que nós tenhamos fé em algo que ainda não existe, pelo menos na minha realidade, ou seja, um casamento melhor, uma conexão mais acertada com meu marido, eu preciso começar a criar esses sentidos na minha mente. E eu preciso começar a trabalhar essa fé sem ter o palpável ainda. Só que é interessante porque o nosso cérebro ele é capaz de sentir sem você ter vivido. Sabe como que eu sei disso? Porque existe os espelhos neurônio. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Quando a gente conta uma história para alguém, a pessoa tende a viver aquela história junto com a gente. E eu lembro uma vez, quando eu era criança, tinha muito essas pegadinhas, hoje é trollagem, hoje falam trollagem. Adivinha o que é, tal, que a pessoa chegava, vinha um amigo para fazer alguma coisa e ele falava uma coisa que você sentia lá na espinha, tipo assim, imagina que você tá descendo um escorregador de Gillette, meu Deus do céu, quando você fala isso, não dá um arrepio? Nossa, depois você mergulha no metiolate. Quem que é da época do metiolate aí? Não sei. Eu sou da época do metiolate, porque eu já tenho 40. Tem gente que às vezes vai ter bem menos, não vai saber o que é, mas aquela coisa que arde, né? Então, olha só, quando eu falo isso, inevitavelmente você cria uma imagem na tua mente. E você nunca viveu isso. Você não precisa ter passado por aquela experiência ali que eu não vou falar de novo pra você não sofrer aqui, para você saber, para você sentir, o teu cérebro sente. Então, olhando para essa capacidade que o nosso cérebro tem, por que a gente não pode usar essa mesma técnica para viver aquilo que eu quero construir na minha vida? Vários autores já perceberam isso. Li alguns livros sobre esse assunto, por isso que eu sou tão fascinada pela mente humana, e quando eu falo mente não é só o cérebro, a máquina, né? Porque o cérebro, ele tende a nos limitar bastante, porque ele tem que nos proteger. Mas a nossa mente, ela rompe com a própria massa, ela é intangível. A mente é a forma como você pensa, como você domina os pensamentos e como que esses pensamentos se transformam em ações. E quando daí a gente transforma em ação, a gente faz o quê? Materializa. Então, se a gente usar essa mesma técnica, e além de eu conviver com pessoas, além de eu ver elas fazendo, eu começar a sentir que aquilo é possível. E aí quando você começa a dar pequenos passos, porque uma outra técnica para nossa motivação é você dar pequenos passos. Que você não jogue algo assim grandioso, que pareça impossível para você. Porque pode ser possível para você realizar, mas você tem que se sentir capaz de realizar. Então, a terceira perna dessa mesa é você se sentir capaz. Então, eu não só sei
número 1, que é possível. Eu sei, número 2, que é possível para mim. Número 3, eu me sinto capaz de realizar aquilo. E daí, como eu já tomei a decisão de fazer, eu já estou procurando formas, eu já estou procurando métodos, já estou procurando cursos, já estou procurando, enfim, tudo que está na minha mão para fazer isso acontecer. É uma questão, talvez você fale, de tempo? Será que é o tempo que vai fazer isso acontecer? Será que demora para isso acontecer? Como que a motivação atinge a tua velocidade? E aí eu te digo que a mudança em si, ela acontece rápido. O que a gente demora às vezes é uma vida inteira, né? Para perceber que essa mudança é necessária, para aceitar ela, mas uma vez que você falou, não, isso precisa estar na minha vida e eu vou fazer, isso vai acontecer numa velocidade muito maior do que você pensa. Então, não tem por que você jogar um caminhão de areia gigante para você não aguentar o peso. Vá em passos pequenos, porque se você dá passos pequenos, você vai conseguir ir com mais leveza, com mais velocidade. Então, um outro pé desta mesa é você entender justamente isso, que você não precisa abraçar o mundo inteiro, você vai começar a dar pequenos passos. E entender a grandeza que existe nesses pequenos passos. Por isso é tão importante você ter um método, você entender como que funciona a tua cabeça, a cabeça das pessoas e usar isso a teu favor. E aí a gente entra com técnica. Então o que eu tô falando aqui pra você, veja, olha só, a gente começou falando de motivação. A gente falou de esperança, falamos de fé, falamos de decisão, né? E de você, nessa decisão, dar pequenos passos. Mas eu vou te falar uma coisa. Existe algo que também é crucial para você ter aí no quarto pé dessa mesa. E essa nossa mesa aqui só tem 4 pés. E esse algo crucial é o espiritual. Porque você pode fazer tudo isso e contar apenas com a tua força humana. Contar apenas com a tua capacidade, com a tua técnica, com a tua habilidade. Mas se você coloca um propósito, e esse propósito elevado no nível espiritual, elevado a algo que é maior que você, aí ninguém vai te segurar, porque aí a persistência vai estar do teu lado. Você vai fazer até você conseguir. Você vai enfrentar o que você precisar até quando você precisar, porque agora passa a ser uma missão. Entende? Esse é o último dos alicerces para que essa motivação interna não só floresça, como exploda. Você não vai ter quem te segura. Porque quando você tiver o teu próprio bloqueio, vai ter a tua parte espiritual elevada a Deus, te dando a força da onde você nem imagina. Então agora é com você. Toma a tua decisão. Entende onde você está. E se isso faz sentido, compartilhe com outras pessoas. Porque o nosso senso de contribuição também fala alto, né? Toma a tua decisão e segue os teus passos com tudo isso aqui que eu te falei. Beijo, fica com Deus.